Olá! Sejam bem-vindos ao canal, deixe seu like e se inscreva-se. Então vamos lá. Top 10 presos que escaparam da prisão várias vezes. Os condenados cumprem a pena pelos crimes que cometem ao serem encarcerados. Gostaríamos de pensar que as prisões são suficientemente vigiadas e seguras o suficiente para impossibilitar a fuga dos prisioneiros. E na maioria das vezes eles são, mas outras vezes, os presos encontram maneiras inacreditáveis de fazer uma pausa para a liberdade. Em casos extremos, os prisioneiros escaparam em várias ocasiões. Aqui estão 10 dos melhores artistas de fuga que o sistema prisional já viu. Top 10. Pascal Payet. Pascal Payet, um criminoso francês condenado por assassinato, era conhecido por escapar da prisão ao estilo de Hollywood, usando um helicóptero. Em 2001, Payet escapou pela primeira vez quando conseguiu que um helicóptero pousasse no telhado da prisão e o levasse à liberdade. 2 anos depois, ainda fugindo, ele voou com um helicóptero sequestrado de volta à prisão para libertar 3 de seus amigos. Todos os 4 foram capturados 3 semanas depois. Payet foi colocado em confinamento solitário e foi arrastado de prisão em prisão para dificultar o planejamento de uma fuga, mas, apesar disso, ele conseguiu outra fuga ousada em 2007. Desta vez, ele usou conexões externas para sequestrar um helicóptero, que foi então redirecionado para uma penitenciária estadual. 3 homens atacaram a instalação e escaparam com Payet. No entanto, ele foi pego 3 meses depois na Espanha e permaneceu sob custódia desde então. Top 9. Willie Sutton. Willie Sutton, também conhecido como The Hector e Slick Willie, foi considerado um dos ladrões de banco mais notórios da história. Ele cometeu seus crimes descarados em plena luz do dia ao se passar por policial, mensageiro, oficial dos correios, homem de manutenção, etc. Em 1931, Sutton foi condenado a 30 anos de prisão por agressão e roubo. No entanto, ele escapou em 1932 escalando o muro da prisão em 2 escadas. Ele passou 2 anos foragido antes de ser recapturado e condenado a 25 a 50 anos por assalto a banco. Novamente ele escapou, desta vez por um túnel, ele foi pego no mesmo dia. Sutton foi transferido para outra instalação e condenado à prisão perpétua como um 4º infrator. Em 1947, ele escapou vestindo-se de guarda e se tornou um dos fugitivos mais procurados do FBI. Ele foi preso em 1952, condenado à prisão perpétua e mais 105 anos. No entanto, ele foi libertado em 1969 devido a problemas de saúde. Ele morreu 11 anos depois, aos 79 anos. Top 8. Richard Lee M. Senair. Richard Lee M. Senair foi preso em 1988 por matar um homem e ferir outro durante uma tentativa de assalto. Ele se livrou das algemas usando seu protetor labial como lubrificante e escapou da delegacia. No entanto, ele foi perseguido, recapturado e encarcerado. Ele recebeu 2 sentenças de prisão perpétua a mais 30 anos pelos crimes que cometeu. Em 1992, M. Senair escapou novamente rastejando pelos dutos de ventilação da prisão. Ele escapou da captura por 10 meses antes de ser encontrado e enviado para uma prisão federal. M. Senair foi rotulado como um preso problemático, mas mesmo sob o olhar atento da custódia federal, ele conseguiu executar uma fuga da prisão muito mais elaborada. Em 2006, M. Senair usou seu trabalho na área de fabricação da prisão para criar uma capa de fuga, completa com um tubo de respiração. Ele escondeu a cápsula debaixo de uma pilha de malas postais e esperou. A palete de malas postais foi embrulhada e transferida para um armazém além dos portões da prisão. M. Senair se libertou e foi embora. Horas depois, M. Senair foi parado e interrogado por um escritório de polícia que participava da caçada ao condenado desaparecido. A conversa foi gravada na câmera do carro patrulha e, embora M. Senair tenha escorregado e dado 2 nomes falsos, o policial o soltou. M. Senair permaneceu livre por 18 meses até que finalmente se rendeu durante uma perseguição em 2007. Ele foi enviado para uma prisão de segurança máxima com quase nenhuma interação humana. Ele ainda está lá até hoje. Top 7. Alfred George Hintz. Alfred George Hintz era um órfão que fugiu do orfanato quando tinha 7 anos. Ele foi preso pela primeira vez por furto, mas escapou da detenção juvenil e se juntou ao exército britânico. Seu próximo encontro com a lei ocorreu em 1953, quando foi preso por roubo de joias e condenado a 12 anos de prisão.
No entanto, ele escapou 2 anos depois, abrindo uma porta trancada e escalando uma parede. Isso lhe rendeu o apelido de Oldemir Hintz. Ele passou 248 dias como fugitivo antes de ser preso e enviado para a prisão pela terceira vez. Enquanto estava preso, ele apresentou queixa contra 2 policiais. Durante a audiência, ele conseguiu trancar 2 escoltas policiais no banheiro e escapou do tribunal a pé. No entanto, ele foi pego 5 horas depois no aeroporto. Cerca de 1 ano depois, Hintz escapou mais uma vez e permaneceu livre por 2 anos. Ele pediu seu caso legal e divulgou a história de sua vida, que ganhou muita atenção do público. Ele morreu em 1991. Top 6. Yoshi Shiratori. Yoshi Shiratori era um homem japonês cuja história de vida foi imortalizada no famoso romance japonês, Agop. Em 1933, ele foi preso por suspeita de assassinato e roubo e estava enfrentando uma possível sentença de morte. No entanto, ele escapou em 1936, arrombando a fechadura de suas algemas usando um fio. Shiratori foi recapturado mais 2 vezes e escapou com sucesso em ambas as contas. Em 1942 ele escalou por uma abertura no teto da prisão, e em 1944 ele escapou escorregando de suas algemas. Em 1946, Shiratori foi preso pela 4ª vez e recebeu uma sentença de morte. Aguardando sua execução, ele cerrou as tábuas do piso de sua cela com um pedaço de chapa de metal, usou uma tigela para cavar seu caminho para a liberdade e escapou com sucesso. Em 1948, ele admitiu a um policial que era um fugitivo. Ele foi mandado de volta para a prisão com uma sentença de 20 anos, mas obteve liberdade condicional em 1961. Shiratori morreu de ataque cardíaco em 1979 e ficou conhecido como o homem que escapou da prisão 4 vezes. Top 5. Steven J. Russell. No início dos anos 90, Steven J. Russell foi condenado por fraude e sentenciado a 6 meses de prisão. No entanto, depois de apenas 4 meses, ele simplesmente saiu da prisão se passando por um guarda. Uma vez que ele foi pego e seguro atrás das grades, ele logo conseguiu escapar novamente. Desta vez, ele se fez passar por um juiz para reduzir sua própria fiança, ele então fugiu para a Flórida. Ele foi recapturado depois de apenas uma semana e foi condenado por peculato e sentenciado a 45 anos. Ele escapou pela 3ª vez se passando por um médico e saindo pela porta da frente, apesar de estar sob segurança máxima. Outros 45 anos foram adicionados à sua sentença por esta fuga da prisão. De volta atrás das grades, Russell tomou laxantes para perder muito peso e adulterou seus registros médicos para alegar que tinha AIDS. Ele foi enviado para um hospital de onde escapou facilmente. Pouco depois, ele enviou uma certidão de óbito falsa ao tribunal, mas as autoridades não a compraram. Ele foi condenado pela última vez. Ele agora está cumprindo uma sentença de 144 anos em confinamento solitário. Top 4. Mondini Joe. Joseph Bolito Jones, conhecido como Mondini Joe, foi condenado por furto em 1849. Ele foi perdoado condicionalmente em 1855, mas foi preso novamente em 1861 por roubo de cavalos. Ele escapou enquanto aguardava julgamento, mas foi recapturado e cumpriu 3 anos de prisão. Em 1865, Joe foi preso mais uma vez por matar um boi. Ele fez 4 tentativas de fuga e foi bem-sucedido 3 das vezes. Ele foi colocado em confinamento solitário, mas mesmo isso não impediu Joe, e ele escapou novamente em 1867. Inevitavelmente, ele acabou de volta à prisão até ser liberado em 1871. Ele morreu no Fremantry Lunatic Asylum em 1900. Top 3. Jack Shepard. Jack Shepard era um ladrão e ladrão notório que era extremamente popular entre os prisioneiros. Ele foi preso por bater carteiras, mas escapou de sua cela fazendo um buraco na parede e removendo barras de ferro e madeira da janela. Em 1724, Shepard foi condenado à morte por roubo. Mais uma vez, ele escapou, mas não por muito tempo. Depois de ser preso, ele conseguiu tirar as algemas e arrombar várias fechaduras. Ele então usou seu cobertor para deslizar do telhado e escapar. Ele foi preso 2 semanas depois sem lutar e foi condenado à morte por enforcamento. Mesmo enfrentando o laço, Shepard tinha um plano: seus cúmplices o reviveriam depois que a multidão se dispersasse.
Não surpreendentemente, esse plano falhou. Após a morte de Shepard, suas fugas infames inspiraram muitas peças e romances. Top 2. Nashan Farkas. Nashan Farkas era um boxeador israelense que transformou sua paixão pelo esporte em crime. Em 1956, ele foi preso por um assalto à mão armada e foi enviado para a prisão. Ele escapou 2 anos depois, mas se entregou pouco depois. Ele foi preso mais algumas vezes por violência, arrombamentos e roubo, mas conseguiu escapar da prisão todas as vezes. Depois de 4 fugas, ele foi preso mais uma vez e passou 7 anos preso. Ele decidiu voltar ao boxe em 1969. Na década seguinte, foi preso várias vezes por violência e crimes relacionados a drogas. No final dos anos 70, ele desistiu dos crimes, casou-se e teve filhos. Ele foi encontrado morto em 2014. Top 1. Brian Bo Larsen. Brian Bo Larsen tem o maior número de fugas da prisão com 22 fugas bem-sucedidas. Sim, 22. 22. Larsen cresceu com um pai abusivo e alcoólatra. Ele começou sua vida de crime aos 8 anos de idade com pequenos furtos. Ele roubou um posto de gasolina quando tinha 13 anos e foi colocado em um orfanato. Larsen começou sua longa lista de fugas de presos em 1989. Ele escapou da prisão mais 14 vezes entre 1990 e 2000. Em uma fuga dramática em 2000, Larsen roubou um carro e o destruiu durante uma perseguição policial. Abandonando o veículo, ele continuou a pé em uma floresta onde um cão policial acabou por encontrá-lo. Várias fugas depois, em 2014, Larsen estava fugindo novamente. Desta vez, ele foi preso depois que a polícia o encontrou com prostitutas e com drogas em sua posse. Ele saiu da prisão pela 22ª vez em 13 de dezembro de 2014 e ficou conhecido como o Rei da Fuga. Larsen foi finalmente rastreado. Ele estava com uma prostituta, e segundo ela, ele estava tão chapado que se chocou contra as cercas e começou a lutar contra o ar. No entanto, quando a polícia chegou lá, ele já havia fugido do local. Ele acabou sendo localizado e preso, felizmente. Ninguém sabe se 22 fugas permanecerão em seu recorde ou se Larsen conseguirá escapar pela 23ª vez. Vamos ter que esperar para ver. Bom, o que você acha sobre os 10 presos que escaparam da prisão várias vezes? Deixe seu comentário aí. Estes são os 10 presos que escaparam da prisão várias vezes. Muito obrigado por assistir.